Bem-vindos, né, ao nosso quinto encontro do curso de Introdução à Robótica Educacional Maker. Hoje a gente vai trabalhar com robótica aplicada e internet das coisas, mas antes de iniciarmos propriamente dito, eu gostaria de lembrar e destacar que nós ainda temos algumas vagas para o encontro presencial. Então, quem tiver disponibilidade, né, de participar, vamos ter o encontro presencial agora, dia 15, sábado, aqui em Santa Maria, no dia 22 em Santa Maria do Herval, e no dia 29 em Salvador das Missões, né? No sábado de manhã, das 8h30 às 12 horas. Quem ainda tiver interesse, né? A gente tem algumas vagas e os formulários, eles encontram-se abertos lá no ambiente, pode fazer a inscrição ainda. Em relação às atividades do curso, né? Muitos estão questionando. Teve turma, alguns alunos que entraram no início, teve os suplentes que foram entrando, e agora a gente deu oportunidade também para todos os suplentes terem acesso ao ambiente, né, para terem acesso ao material, e quem quiser também se certificar, fazer as atividades, né, e participar dos encontros presenciais. Então, tem uma turma que entrou posteriormente. Então, quem tiver interesse, né, dessa turma que entrou agora na última semana, pode fazer as atividades também, participar do encontro presencial. E quem está desde o início, está com as atividades atrasadas, não se preocupe, que vocês podem realizá-las até o final do curso, né? Nós finalizamos o curso dia 29 de abril, né? A intenção é que vocês tentem fazer antes, para justamente nesses encontros, que nem hoje, tirarem as dúvidas, a gente praticar e conseguir auxiliar vocês. Mas quem, devido a alguma demanda, não conseguiu, né, ainda realizar, vocês tentem, realizem, coloquem lá nos fóruns, nos chamem, que a gente marca encontro síncrono, né, é bem tranquilo. Nós teremos ainda essa semana, né, a aula síncrona de hoje, e na próxima semana nós teremos uma aula sobre recursos educacionais abertos, com a professora Mara Denise Mazardo. Ela vai trabalhar justamente essa questão dos direitos autorais, o que é um recurso educacional aberto, porque a última nossa atividade vai ser a elaboração de um plano de aula na área específica de cada um de vocês, utilizando algum recurso do nosso curso, né? Pode ser algo desplugado, algo entre as plataformas que a gente estudou. Então, cada um vai elaborar um plano de aula, a gente vai disponibilizar um template no ambiente, né? E vocês vão elaborar esse plano de aula na forma de um recurso educacional aberto, ou seja, que qualquer professor possa depois adaptar esse plano para a sua realidade, né, para o seu contexto, utilizar esse plano, porque isso vai ser uma experiência muito rica, né? Imagina todos os participantes do curso fazendo o plano de aula, quantos planos de aula nós teremos ao final que vão ser compartilhados e podem ser utilizados pelo grupo como um todo. Então, essa será a nossa última atividade, é uma atividade obrigatória para a certificação, né? Essa atividade do plano de aula e pelo menos mais uma, tanto do Scratch, do K30, que foi proposta, né, completando 75% das atividades do curso, então. Então, a aula de hoje, mais a aula da semana que vem com a professora Mara, né, então a gente finaliza os encontros síncronos e ao longo dessas 2 últimas semanas, né, a gente vai interagindo, desenvolvendo os planos de aula, vocês vão tirando dúvidas, a gente vai auxiliando vocês podem nos passar, eu sou de determinada área, estou com dificuldade, que ideia eu poderia trabalhar usando o Scratch, usando o K30, usando, né, algo desplugado. A gente vai estar sempre interagindo e ajudando vocês a elaborar esse plano de aula, né, e nesse contexto também no formato de recurso educacional aberto, né. Então, seria isso. Então, eu passo agora para o Eluir, né, falar um pouquinho, né, sobre a questão da placa Maker que a gente vai trabalhar hoje, que está justamente relacionada à internet das coisas, né? A gente ouve tanto falar na IoT, internet das coisas, a gente tem isso no nosso contexto, a gente vê que a sociedade cada vez mais está se desenvolvendo, cada vez mais tem essa evolução, mas quanto isso afeta a nossa educação, né? O quanto nós estamos preparados para usar a internet das coisas na nossa educação, o quanto nós já usamos ela na nossa educação, né? Como é que ela se apresenta, né? A gente já tem toda a questão da automatização, né? E como a gente pode utilizar isso em benefício, né,
da própria questão educacional. Então, a gente vai dar alguns exemplos e de aplicações a partir de algumas ferramentas. Então, passo para ti, Eloíra, a palavra. Muito bem. Então, conforme a Dani já comentou, hoje, então, a proposta é a gente trabalhar um pouco sobre a placa Maker 1. O próprio nome, ele já nos coloca, né, qual é o foco dela. Nós temos, possivelmente, nas nossas escolas já várias experiências com maquetes, né, com trabalhos que envolvem materiais alternativos, seja nas aulas de robótica ou mesmo nas aulas de artes, né, enfim, ou outras áreas do conhecimento, né, mas daqui a pouco falta, às vezes, a gente colocar um pouco de animação nessa maquete, né, colocar algumas luzinhas, né, alguns LEDs, e isso a placa Maker 1 proporciona. Tá? Essa é justamente a ideia. Nós montarmos projetos, né, e nós conseguirmos colocar os chamados atuadores. O que é isso? Pode ser tanto um motorzinho, né, ou motorzinhos, podem ser LEDs, né, LEDs, que é algo bem barato, bem em conta, pode ser LEDs, inclusive, que nós retiramos da sucata eletrônica, né, ou até comprados, por exemplo, esses aqui, ó, vou mostrar aqui, esses chicotes eu compro, né, compro na internet, são bem baratinhos, menos de R$1 cada chicote, né, e esse chicote já vem pronto. Como assim pronto? Nós sabemos que cada LED, né, para ele não queimar, ele precisa de um resistor, né? Então, esse resistor já está embutido aqui, ele já está pronto. Então, resumindo, está pronto para ser usado, ó. Então, depois até, se quiserem, posso passar esse link, né, desses LEDs, bem interessante. E são coloridos, né? São LEDs chamados RGB, então posso trabalhar várias cores, são de 1 watts, que a gente chama, ou seja, são bem fortes, aquele LED alto brilho, né, bem forte. Então, gente, só com esse LED dá para fazer muita coisa. Mesmo sem a placa, né, vocês podem trabalhar com ele com pilhas, né, com outras fontes, né, poderia ser ligar numa fonte de 12 volts, numa fonte de 5 volts, aquela fonte do celular, por exemplo, daqui a pouco o celular estragou, mas existe lá a fonte. Então, tem a possibilidade, né, cortar lá o cabo, pegar o fiozinho vermelho, né, branco lá e fazer a conexão. Então, a conexão também aqui já está prontinha, ó, os fios, eu quero dizer. Então, a cor, ó, cor vermelha vai ser o positivo, né? Cor preta vai ser o negativo. Então, na pilha também, é assim, né? Lá na pilha onde diz mais, nós conectamos o vermelho e onde diz menos, né, o negativo, conectamos o cabinho preto, tá? Bom, a placa, gente, para quem ainda não conhece, é essa aqui, tá? Depois vou tentar usar a outra câmera aqui superior, para ver se facilita. Mas essa placa, pessoal, ela é bem simples, tá? Vocês estão vendo aqui um microcontrolador que nós outro dia já falávamos lá sobre o MostraBot, que é aquele robozinho que funciona também de forma remota, né? Se conecta na internet, se conecta na plataforma Jabuti do Nuvem. E esse aqui é o mesmo, é o ESP, né? Possivelmente alguns de vocês já conhecem, né? O ESP é uma alternativa muito interessante, inclusive, para Arduino. Arduino, vocês agora estão acompanhando, ela está encarecendo, já tem Arduino aí até por R$100, né? Então, enfim, o microcontrolador, né? O Atmega, né? O Atmel, melhor, passou para outra empresa, enfim, então, isso sempre
afeta, né, sobretudo na questão dos custos, né, desses equipamentos, infelizmente. Então, o ESP, gente, ele está bem em conta, né? A gente encontra ele lá por 25, 30 reais, tá? Então, é uma alternativa aí, mas ele já vem com Wi-Fi, ó, ele já tem aqui, ó, a anteninha, então ele já vem com o módulo Wi-Fi, a gente já tem como conectar ele na internet, tá bem? Bom, a placa, então, ela vai ter aqui, ó, algumas saídas, são 8 ou 7, depende o modelo da placa, tá? Cada saída, né, cada saída, ela vai ter um LED, deixa eu desligar aqui, eu acho que não, vai ter um LED status, ou seja, toda vez que eu acionar essa via, essa porta, que nós também chamamos, né, esse LED vai se acender, vai ligar, né? Então, isso facilita bastante o trabalho. Inclusive, no início, eu uso essa placa para justamente trabalhar sequenciais, né? Então, eu faço a sequencial, vou trabalhando com eles, por exemplo, vários tipos de sequenciais. Além disso, aqui do outro lado, ela vai ter também a possibilidade de entrada. Eu posso colocar, por exemplo, uma chave, por exemplo, aquela de apertar, até há pouco eu tinha aqui, essas chavezinhas assim, ó, eu tenho como conectar um sensor de fim de curso, é possível colocar, entre outros, tá? Além disso, tem como colocar também aqui 2 servomotores, né? Para quem não sabe o que é servomotor é esse aqui. Esse aqui é um pequeno, que nós chamamos de 9G, e nós temos maiores, né? Temos um modelo lá um pouco maior, que nesse momento eu não tenho, mas esse servo, ele vai trabalhar 180 graus, né? Então, eu consigo colocar aqui, ó, consigo conectar nele essas pecinhas, e aí eu posso usar para vários fins. Eu posso fazer ele, por exemplo, puxar algo, né? Esses modelos, eles são muito usados no aeromodelismo, naqueles aviãozinhos, né, que nós conhecemos, eles são usados para justamente fazer o controle da aeronave, né? Mas eu posso, por exemplo, colocar lá para fazer um ponteiro, posso colocar numa maquete, por exemplo, para simular uma cancela e assim por diante. Ou mesmo um bracinho, né? Um bracinho do robô, né? Posso montar um robô com uma caixinha de papelão, né? Com material alternativo e fazer um bracinho. Enfim, são inúmeras possibilidades com esse servomotor, tá? Ele vai trabalhar em ângulo, ou seja, eu vou, como eu já falei, de 0 a 180 graus, tá? Então, ele vai sempre colocar naquela posição. Bom, a proposta hoje aqui é demonstrar de forma bem prática o funcionamento, tá? Aqui nessas portas que eu falei antes, eu vou tentar mostrar aqui, ó. Isso aqui é o chamado borne, tá? E esse borne, eu tenho como abrir aqui um parafuso, ó. Esse parafuso fica aqui assim, ó. Que eu tô colocando uma chavezinha, ó. Então, eu tenho como abrir e fechar. E isso me possibilita a colocar um fio aqui, ó, gente. Aqui assim, ó. Então, eu posso colocar esses fios, por exemplo, posso conectar esse LED, que é o que nós vamos fazer daqui a pouco. Além disso, como falei antes, eu poderia colocar lá um motorzinho, por exemplo, retirado de impressora, posso ligar diretamente. Eu fiz lá um projeto de roda gigante, enfim, eu fiz um projeto, já montei um projeto com materiais alternativos, mas quero animar isso. Mais que isso, eu quero acionar esse meu projeto via internet.
Então, essa placa vai possibilitar isso. Posso fazer isso de forma remota? Sim. Como ela trabalha via internet, conceito nuvem, conceito IoT, eu consigo fazer, então, esse acionamento de forma remota. Tá? Então, isso é bem bacana, bem interessante, uma vez que vocês aí da casa, né, de casa mesmo, da escola, onde vocês se encontram nesse momento, vocês podem estar acionando essas portas, e é isso que nós vamos propor daqui a pouco, inclusive, uma brincadeira, né? Eu vou convidar alguns de vocês para fazerem isso, tá bem? Bom, já falei bastante do hardware, né, da parte física, né? Mas como é que eu vou programar, então, essa placa? Eu vou abrir aqui, eu vou compartilhar minha tela, eu vou abrir aqui, então, a plataforma onde isso tudo está centralizado, onde isso tudo, né, está conectado. Então, só um minutinho. Pessoal, alguém de vocês já conhece a placa Maker-U? Acho que eu estou vendo aqui a Icleia, acho que já conhece, o Regis. Isso aí, a Icleia, já tem uma, né? Perfeita. Mais alguém? Leandro também, né, Leandro? Umas quantas já. Deixa eu só compartilhar aqui a janela. Compartilhar a tela inteira. Tá melhor. Isso. Bom, apenas me dão um feedback, vocês estão vendo? Sim. Uhum. Tô bem. Pessoal, então, assim, ó, essa é a plataforma, então, PJE Nuvem. Vocês podem acessar ela via www.jabutiedunuvem.com.br ou o endereço no qual nós nos encontramos agora, que é pje.ejrrobotica.com.br, tá? Aqui vocês vão encontrar um pouco, né, das possibilidades, enfim. E aqui no menu, aqui em cima, nós temos o item programar, tá? Então, nós viemos aqui, se vocês quiserem acessando, nós podemos disponibilizar aqui o link. Deixa eu colocar aqui no chat, bem rapidinho. Aí, ó. Alguém já tinha, a Dani já tinha compartilhado, né? Aqui, pessoal, no programar, nós temos, então, a possibilidade de nos logar. A placa, como também os demais projetos, seja aquele robô que é o MostraBot, outros modelos, nós gravamos um firmware. O que é isso? É um código que a própria plataforma gera, né? Ou seja, antes nós cadastramos esse hardware e ele gera, a própria plataforma gera, então, um código que nós gravamos nela. Esse código, por sua vez, então, se encarrega de estabelecer a conexão com a plataforma. E é dessa forma também que nós vamos nos conectar agora. E aí, sim, nós vamos estabelecer um link. Eu vou entrar aqui com o código, tá? Com o código que é dessa placa. Deixa eu pegar aqui, eu acho que é essa aqui. E eu vou entrar no módulo 6, que é o módulo justamente desenvolvido para essa placa, tá? Como é que funciona? Olha só, é um ambiente assim bem intuitivo, não tem muito segredo, onde aqui nós temos um painel onde montamos a nossa programação. À nossa direita temos um painel, né, que vai mostrar as portas. As portas justamente são essas vias que eu falava antes, né? Deixa eu ver aqui se eu consigo aproximar mais. Eu não sei se consegue ver ali, tem justamente o número das portas. Estão vendo aqui? É possível ver? Que não dá para ver tão bem, Luir. Não dá tão... Aí, acho que sim, agora?
É possível, né? Sim, sim. Então, gente, nós temos justamente a porta da porta 0 até a porta 8. Então, é o que nós justamente temos nesse painel, as portas. E a nossa, mais à direita ainda, nós temos um painel numérico. Bom, como é que eu vou fazer a programação? Por exemplo, eu quero acionar a minha porta 0, a primeira, né? Eu vou colocar... Opa! Eu vou colocar a porta, o número da porta. Depois eu vou dizer o status, o que eu desejo, on, no caso, né? E o quanto tempo, né? O tempo. Então, vou colocar aqui 1000. 1000 milissegundos, no caso, né? É o que consta aqui em cima, ó, o tipo de medida. Então, nesse momento, o que eu estou fazendo? Eu estou acionando a porta 0 durante 1 segundo, 1000 milissegundos. E depois disso, gente, eu só clico em enviar e ela já executa. Então, eu vou tentar fazer isso aqui agora. Vou fazer isso... Vou conectar ela aqui, vou alimentar. Pessoal, a forma de ligar essa placa, temos duas formas. Se nós trabalharmos só com os LEDs, somente com os LEDs, posso ligar um cabo USB normal, né? Um cabo USB direto ao notebook, ao computador, ó, não tem problema, tá? Agora, se eu conectar mais atuadores, motorzinhos, né? Servomotor, apesar que servomotor também consigo, um servomotor também não tem problema. Mas se eu ligar mais coisas, é interessante fazer uma conexão com uma fonte de 12 volts, tá? Que acompanha, inclusive, a placa. Então, aqui, ó, vou acionar ela. Luí, ali o Regis dá a sugestão de parar o E compartilhamento parar o e deixar ela compartilhamento, né? Para enxergar. Então, assim, vou fazer agora só para exibir aqui. Ó. E vamos ver se vai dar certo. Ao vivo aqui. Vamos ver se ela conectou. Agora, uma coisa antes que eu gostaria de mostrar é a conexão dela. Como é que eu sei que ela está conectada na internet? Então, na hora que eu vou conectar, ó, vocês podem perceber lá que a via 3, ó, ela começa a piscar aqui, estão vendo? É nesse momento que ela está negociando a conexão Wi-Fi. E ao conectar, ó, esse outro LED e o status aqui do ESP começa a piscar. Tá? Então, se ela fizer isso, quer dizer que eu estou conectado na minha Wi-Fi, estou conectado na internet. Tá? Repetindo, gente, todos esses dados, por exemplo, o nome da rede, a chave da rede, né, a senha da rede, isso tudo eu cadastro junto na hora lá que eu vou fazer, que eu vou lançar, que eu vou cadastrar o meu equipamento, tá? Mas de forma muito intuitiva, depois até eu mostro o módulo admin, vocês vão perceber que é bem fácil. Agora eu vou voltar lá. Fazer aqui na... Só enquanto você ajeita lá, por exemplo, as baterias, aqui tem uma outra que eu tiro do notebook, né? Desmonta a bateria do notebook, e daí também tem As células do as notebook, né? células Verdade. que tira da Verdade. sucata, então é de graça, sem pagar nada. E já conecta, né? Exatamente. Pessoal, ó, agora eu vou enviar. Eu já tinha enviado, não sei se perceberam. Olha lá, ó. Perceberam que ligou? Olha ali, ó. 1 segundo, tá? Eu vou aumentar isso agora. Eu vou ligar, por exemplo, 5 segundos. Olha lá, ó.
tá? Todos conseguiram visualizar? Sim? Tá? Então, ou seja, é uma forma bem dinâmica, bem fácil, né? Não tem mistério. E agora, por exemplo, aí eu vou... Eloir, antes de tu seguir, a Rosiclei pergunta como saber o número do módulo correspondente à placa. Lá no início, quando você escolheu o 6, né? É o 6, é o módulo 6, tá? Módulo 6. Então, assim, ó, eu vou compartilhar novamente a tela. Aqui, ó, pessoal, eu vou demonstrar novamente rapidão. Aqui, ó. Módulo 6. Fazer login. Tá? Então, assim, ó, por exemplo, eu quero fazer uma sequencial. Posso fazer isso aqui, ó. P0 on 1500, que é 1 segundo e meio. Depois vou indo, ó. P1, mesma coisa. Se eu quero outros tempos, também posso, né? Ó, on 1500. E assim vou indo. Entenderam? Ó, 1500. Eu vou enviar aqui. Deixa eu só quadrar aqui. Aqui, ó. Aí, ó. Tá? Conseguiram visualizar? Sim? Tá? Então, gente, vocês que lidam com crianças, né? A gente sabe a facilice deles em ver esses LEDs piscando, né? E assim, isso é algo que vai chamar bastante atenção, e principalmente para trabalharmos a questão da lógica, né? O início de programação, a lógica de programação, que é algo concreto, é diferente, né? Vai chamar atenção. Além desse LED, então, imagina depois eles poderem conectar esses outros LEDs, que são mais fortes ainda. Então, eu até faço uma brincadeira lá, eu desligo as luzes da sala, enfim, fecho as cortinas. Nossa, vira uma festa, assim, o pessoal adora realmente. E o interessante com isso, eu posso convidar eles, né, desafiar eles a fazerem diversos tipos de sequenciais, tá? Então, assim, é realmente vendo, eu que, né, sou suspeito para falar, mas, assim, trabalhando diretamente com as crianças, a gente percebe o quanto isso é interessante, o quanto eles se encantam, né, em trabalhar com esse tipo de atividade, que é uma atividade muito simples, né, assim, para iniciar, mas que faz toda a diferença, tá? Posso... Oi? Sim? A Gisele, ela diz, não consigo ter acesso à plataforma, recebo o seguinte recado, você não tem uma equipe definida, entre em contato com o administrador. Sim, sim, pessoal, é necessário ter um admin, mas é importante colocar aqui, essa plataforma, ela é aberta, ela é sem custo, tá, pessoal? A plataforma não tem custo. Essa placa, ela é open hardware. O que isso significa? Que vocês também podem, daqui a pouco, depois que vocês tiverem uma equipe, né, da escola, vocês podem desenvolver ela. Existe a possibilidade de, por exemplo, adquirir somente a placa, só a placa mesmo, a PCB, e vocês, por exemplo, fazerem a solda com os alunos de vocês, e a placa, então, a conexão, desculpe, com a plataforma, ela é gratuita, gente, tá? É só entrar em contato conosco, a gente disponibiliza, nós disponibilizamos um código ID, uma ID administrador, e com isso, então, vocês conseguem, né, ter acesso a tudo isso, tá ok? A escola onde vocês atuam, né, pode entrar em contato e nós disponibilizamos os usuários, no sentido assim de vocês poderem cadastrar os alunos de vocês e usarem essas ferramentas, tá?
Então, Só fazer um comentário, Lê. Por exemplo, no ano passado, no final do ano a gente faz uma avaliação, né, com as turmas, né, com as equipes, e daí, daí a gente faz a avaliação, e daí pergunta fala de uma atividade que você mais gostou, né, que você mais se divertiu, algo assim, né, e daí, olha, por incrível que pareça, em todas as equipes que eu trabalho, várias delas citaram, né, que a atividade mais legal e mais divertida foi a questão da placa, né, porque assim, talvez só mostrando aqui, é um LED, liga, desliga, né? Mas é que, né, só um LED talvez não faz tanto sentido, viu um LED piscando, e daí? Né, mas você deixar eles usar a criatividade para colocar esse LED em alguma coisa, né? Colocar numa caixinha de papelão, fazer uma casinha, fazer um movimento ali com, tipo, servo motor, né? Aí, por exemplo, a gente tem as pecinhas lá na sala. E daí com o servo, né? Abrir e fechar um portão, uma cancela. E deles, olha, inventaram várias coisas. Por exemplo, a iluminação na casinha. Eles construíram a casinha e depois foram lá, colocaram os LED dentro da casinha, né? Enfim, foi uma diversão, assim, por várias aulas. A gente foi usando a placa, né? E a gurizada interagindo e usando a criatividade. Então foi realmente muito divertido. E esse contexto interdisciplinar, né? Você pode utilizar em diferentes disciplinas, né? No caso, que nem o Leandro disse, porque ele tem o curso específico, né? Os alunos vêm até a sala dele para ter aulas de robótica, mas vocês que são professores, vocês vão aplicar, né, nas próprias disciplinas, cada um na sua área, né? Então, tem muitas possibilidades de utilizar, né? Seja para trabalhar com física, ali a questão dos semáforos que dá para criar, né? Maquetes diferenciadas, trânsito, quanta coisa para instigar, né, a curiosidade do estudante a partir, né, dessa metodologia. Muito bem. Estão perguntando o custo, né? Pessoal, depende. Se adquirir só a PCB, tá? Vai ser um custo, né? Sim, pode falar? Alguém estava chamando? A Clarissa? Então, depende, pessoal, tá? Se for só a PCB, é um custo. Eu não vou saber lembrar de cor agora, mas se for o kit completo, é em torno, depende, é 260, 280 reais, tá? Mas aí vem já com kit de LEDs, vem servo, vem um buzzer, né? Isso eu acabei não falando antes. O buzzer é aquele bip, né? O bip, né? Aquele bip. E com esse bip, gente, com esse buzzer, dá para trabalhar até música, né? Eu acabo trabalhando com eles, eu conecto ele numa porta, tá? E aí dá para trabalhar as frequências. E como nós sabemos que cada nota musical tem a sua frequência, eu consigo trabalhar a música. E eles adoram, gente, adoram fazer isso, né? Eu desafio eles, inclusive, a pesquisar na internet uma música, né? Com as partituras, né? E eles transformam essas partituras, então, nas notas, no caso, em frequências, e montam a programação, né? E tocam aquela música. Então, é incrível, assim, gente. Parece bem desafiador, e realmente mas tem que ver. Eles fazem, assim, de uma facilidade incrível. Eu concordo muito com o Leandro, assim, Leandro, também eu tenho essa percepção que, às vezes, a gente faz todo um trabalho, né? Montando projetos avançados, e a gente imagina que esse é o projeto que eles vão comentar no final do ano. E não, eles adoram justamente LEDs, né? A conexão do LED é realmente o auge, assim, que eles falam, né? Porque eles podem também manusear, né? Porque essa coisa maker, né, é o que chama atenção. Então, essa coisa deles poderem desparafusar, né, conectar o LED, eu ouço várias vezes, a melhor aula, professora, a melhor aula é conectar os LEDs na placa Maker 1. Então, realmente, vale a pena, sim, a experiência. Pessoal, eu gostaria de proporcionar, antes de avançarmos das possibilidades com ela, eu gostaria justamente, então, de proporcionar alguns daqui a programarem a placa de forma remota, pode ser?
nós vamos fazer o seguinte, nós temos o grupo lá no WhatsApp, e quem tiver interesse, por favor, então, chama por lá, diz, eu quero, né, quero participar, e aí eu devolvo com o acesso, né, o acesso, ou seja, o acesso você já tem, né, que é o acesso à plataforma, mas também com a ID e com a senha, tá bem? Pode ser? Então, por favor, lá no chat, vou estar de olho agora, eu vou pedir para o Leandro, a Dani também ajudarem. Aí, ó, Regis, vamos lá, Regis. Enquanto vão conectando, né? Por exemplo, a questão de maquetes, né? Então, em qualquer disciplina, por exemplo, história, geografia, pode ser trabalhados maquetes, né? Tipo localização. Então, numa maquete, imagina uma plaquinha dessas, né? Então, independente da disciplina. Então, depende da criatividade também, de propor, né? De propor uma atividade, né? E os alunos, então, usarem esse material, né? Para, no caso, na placa, né? Muito bem. Ó, já acendeu um LED aqui. O Ciumento e o Regis já fez a programação lá, já fez um teste. É isso, Regis? Não, ainda não fui. O Edgardo colocou. O Edgardo antes pegou. A Heloíra Leandra fala que está no celular, mas é possível fazer via celular, né? Gente, é possível fazer no celular também, tá? Bem tranquilo. No celular tem a questão, se está na live, né? Depende como, se está participando da live, se está as duas coisas juntas, mas é possível também. Edgardo, se quiser fazer uma sequencial e mandar. Lembrando, pessoal, que nos encontros presenciais estaremos sorteando para as escolas que estiverem participando, os representantes, né, vários kits dessa plaquinha, né? Regis, podemos fazer o teste? Eu vou mandar lá. Tá, então vou colocar aqui, todo mundo visualizar. Vou tapar aqui, que ajuda. Muito bem, ó. Bem, diretamente da onde é que você está, Regis? Estância Velha. Estância Velha. Aqui para dois irmãos, isso aí. Tá? Mais alguém, pessoal? Pessoal, assim, ó, uma outra possibilidade enquanto isso, tá? Outra possibilidade. Vocês estão vendo aqui atrás, temos aquela arena, tá? Onde nós fixamos uma câmera superior, tá? E eu consigo, então, fazer aulas remotas. Eu posso colocar várias dessas placas, cujos os alunos estão visualizando em tempo real, essas placas, e eles de casa, sem ter nenhum equipamento, eles conseguem interagir. Tá? Então, é bem comum a gente fazer esse tipo de aula. Na pandemia, pessoal, nós usamos muito essa placa e essa dinâmica, né? Então, o aluno estava em casa, ele tendo internet, ele conseguia participar. Usávamos, inclusive, o Meet, né? Que todos já conheciam, né? Uma vez que participavam das aulas, né? Com essa ferramenta, com esse recurso. E então fazia as aulas remotas de robótica dessa forma. Tá? Então, é uma outra possibilidade que vocês podem estar pensando, né? De fazer uma aula à noite, enfim, no momento que os alunos estão em casa. Isso é bem interessante, até para perceber das possibilidades, porque uma coisa
é a teoria, a gente comentar com eles, e outra eles fazerem, que nem a gente fez agora, né? Fazer de forma concreta, eles sentirem, eles ligarem lá, vocês vão perceber que é diferente, tá? E a partir disso, nós também vamos despertar neles um outro olhar sobre tudo isso, sobretudo das possibilidades, né? E o desenvolvimento, inclusive, de projetos. Isso vai motivar eles a desenvolver, por exemplo, um projeto lá, por exemplo, interior, um tratador, né, de galinhas, né, ou uma irrigação que possam, né, acionar de forma remota, ou mesmo em outras questões. A IoT, gente, está aí, né? Hoje a gente ouve muito falar, né? Questão de Alexa, liga a lâmpada, né? Enfim, então, isso tudo nós podemos fazer também com essa placa, né? Inclusive, daria para integrar essa placa com esse sistema. Daria para fazer isso, tá? Gente, existe um outro protocolo, para quem já é mais avançado, chamado MQTT. Isso tudo que eu falo, a gente está aberto, assim, tem muito material na internet, tá? Disponível. Esse protocolo, nós podemos fazer com que os alunos, né, possam desenvolver uma solução, fazendo, por exemplo, montando um aplicativo bem rápido, bem básico, fácil, no celular, e acionando essas portas. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Nós não precisamos necessariamente usar a plataforma Jabuti do Nuvem. Claro, ela é uma entrada, eu sempre digo, né? O início, é uma forma fácil, intuitiva, né, de dominar isso. Mas depois, isso não quer dizer que a gente não possibilite aos alunos umas programações diferenciadas. Ela pode ser programada em C++, que é a mesma programação que nós usamos, por exemplo, com Arduino, nós podemos usar nela também, tá? C++, podemos, inclusive, gente, montar um servidor. Isso aqui, esse ESP, por mais que ele é pequenininho, ele nos dá inúmeras possibilidades. Nós podemos montar nele uma página, inclusive. A gente pode colocar uma página, desenvolver uma página dentro dele, acessar via internet e acionar os botões. Por exemplo, poderia fazer uma página lá com um botão virtual que vai acionar a porta 5, por exemplo. Entenderam? Então, dá para fazer muitas coisas, desde o básico, esse que eu mostrei para vocês, mas dá para avançar bastante, tá? E não pense assim, então, eu quero deixar bem claro que não é obrigatório a vida toda permanecer sempre vinculado à plataforma Jabuti do Nuvem, tá? Tudo bem. Dá para também fazer coisas bem mais avançadas. Depois, inclusive, eu vou disponibilizar para vocês um PDF, né, onde vai mostrar todos os comandos possíveis, tá? Então, esse PDF eu posso disponibilizar, Dani, a gente pode colocar lá no ambiente, né, depois compartilhar, onde vocês podem dar uma olhada, tá ok? Pessoal, alguma pergunta? Deixa eu ver, temos alguma... Sim, Regis. Queres comentar um pouco sobre isso? Eu acho que é importante. Eu botei no chat ali sobre... No ano passado, quando eu conheci o Eloy, ele começou as atividades de robótica na escola onde trabalho, e aí ele me apresentou as possibilidades das tomadas inteligentes, né, que você pode comprar, e aí tem a plataforma Tuya, onde você consegue, então, programar várias funções nela, né? E aí uma delas que eu achei interessante é conectar, por exemplo, a cafeteira nessa tomada inteligente, e aí 5 e pouco da manhã eu deixo o café preparado na noite anterior, e 5 e pouco da manhã, em determinado horário, a cafeteira liga, e depois, quando eu quiser, eu já chego lá, o café está prontinho, né? E aí, aproveitando também a questão da Alexa, que tu comentaste, eu comprei os módulos, interruptores, né? E fiz a instalação também na casa, né? Na tomada para ligar as luzes da sala, da cozinha, e tudo por comando de voz com a Alexa, né? Então, é bem legal isso aí, e não é difícil. Então, com a ajuda de tutoriais assim no YouTube, a gente consegue
essas funcionalidades que trazem até um certo conforto para nós, né, no nosso ambiente de casa. Né? E para nível escolar, também tendo essas possibilidades, essas ideias, é legal de trazer essas ideias para os alunos também. Né? Perfeito. Pessoal, daqui para frente a gente sabe que todos os nossos eletrodomésticos, enfim, cada vez mais, né, nós vamos ter a presença dessa tecnologia, né, da IoT. E, então, nada mais justo de nós já trabalharmos com os nossos alunos, desmistificar isso, inclusive, né? Como é que funciona de fato, né? Se eu dou aquele comando lá, via voz, para Alexa, para Google Home, como é que isso funciona? Então, isso é importantíssimo. E aí, com essa plaquinha, seja com o ESP ou com a placa, né, completa, eu consigo justamente fazer isso do zero. Então, esse recurso que o professor Regis acaba de colocar, eu achei fantástico, viu, Regis? Essa questão da cafeteira, daria para fazer, por que não pegar uma cafeteira lá na escola, né, e fazer de forma prática com a placa, né? Claro, para isso, pessoal, já precisamos de mais um módulo, mas que é um módulo relé, tá? E com esse módulo, nós já conseguimos acionar 220 volts. Claro, gente, aí entra um cuidado, ou seja, nós não vamos fazer isso com os pequenos, né? Aí entra uma questão de responsabilidade, enfim, mas com ensino médio, com Fundamental 2 lá, oitavo, nono ano, é possível, gente, fazer, tá? É tranquilo, tá bem? Mais alguma... Sim? Heloíra, a Eliandra queria fazer o sequencial lá, eu não sei, Eliandra, se... Ah, por favor, seria interessante. Deixa eu ver. Então, deixa eu mandar lá para ela. A Ecleia também, não sei se você ainda quer, Ecleia. Ecleia, vamos lá? Não, os colegas que gostariam de fazer. Eu já gosto de brincar, eu tenho aquela aqui em casa, daí a gente brinca também. Tem até o projeto que a gente quer desenvolver, que agora as ideias surgiram, porque aqui na escola a gente inicia toda a série com o quinto ano, ou quartos e quintos anos, o Harry Potter. Então, nós vamos construir usando a geometria e o STEAM, o Hogwarts, a escola de magia. E aí, como o Eloir disse, eu não tinha pensado em automatizar essa escola de magia, essa maquete grande de um castelo muito grande, por que não automatizar ele Exato. com os LEDs, usando servo, enfim, daí, mas eu peço socorro. Ó, já é ideia para um plano de aula, Ecleia. Da Isso aí. disciplina, né? Que daí a gente trabalha junto, elabora junto. Sim, agora eu estou só por isso agora, né? As ideias já começam assim, meu Deus do céu, eu adoro. E daí a gente hoje falando de toda essa questão, trabalhar geometria, trabalhar área, perímetro, aí, enfim, né? Uma maquete um pouquinho maior e que a gente possa então automatizar usando a placa PJ Maker, né? Muito bem, eu adicionei aqui, acabei de mandar para a Eliandra, ela disse que a senha dá incorreta, não sei, Lê. Leandra, deixa eu ver. Não, dá uma tentada, que tá aí, tá correta. Eu mandei. Dá uma olhada se não foi um número a mais. Foi?
E Cleia, vou te passando também, pode ser? Deixa eu ver, Cleia. A Audiara também quer, Heloir. Legal. E que nem numa sala é a mesma coisa que nem agora, assim, várias pessoas estão enviando código para uma placa, né? Também é possível. Isso é uma questão que é importante colocar. A plataforma... Ó, tá ligando aqui. Conseguiste? Não precisa ter uma placa por aluno, né? Pode ser uma placa por grupos, né? Olha aí, ó, gente. Compartilhar aqui, enquanto isso vocês podem ir programando. Isso, é muito importante que o Leandro coloca. A plataforma, ela é multiusuário, né? E multi-equipamento. Então, eu posso conectar, cadastrar todos os meus alunos, e mesmo se tivesse uma placa só, eu teria como executar, né? Colocar os alunos a executarem seus códigos. Ou seja, cada aluno participa, monta seu código, e o professor, o instrutor, ele ainda tem a possibilidade de gerenciar esse executar, né? Então, tem essas possibilidades. Aí, ó. Aí, ó, sequencial. Quem está fazendo? É Cleia, você? É a professora... Quem é a outra professora, por favor, me ajudem. Eu vou enviar agora. O Edgardo. Vamos ver. Gostaste, Edgardo? É que agora não tem como tu saber quem está enviando. Ou tu tá... Porque como está compartilhado, né, o ID, aí já não tem mais como. Olha, deixaram um tempão lá. Esse acho que fui eu. Isso aí. Tá, gente? Então, assim, é só para demonstrar realmente das possibilidades, tá? O servo, né, bem rapidinho aqui, ó, eu vou mostrar como é fácil também a programação do servo. Deixa eu logar aqui novamente. Deixa eu compartilhar rapidinho. Então, olha só. O servo é só aqui embaixo, ó. Pego o servo e digo o ângulo. Então, por exemplo, servo 1, né? São dois, né? Duas possibilidades, duas portas. Então, servo, por exemplo, 90 graus. 90 só. Tá? Aí, nesse caso, eu posso, por exemplo, dar um tempo. Aí eu vou colocar aqui um delay, que é o tempo de espera, né? Aí um delay, por exemplo, de 2.000 milissegundos, 2 segundos. Depois vou colocar o servo 1, passar novamente para 0 graus, né? Passa para o ponto 0. Entenderam? Então é bem fácil, sim. Depois eu quero, ao mesmo tempo, quero usar o servo 2, né? Primeiro ele vai para 180 graus. Vou dar um tempo de 1.000, ou seja, um segundo, e ele já passa novamente para o ponto 0. Entenderam? Então, bem fácil, assim, bem simples, tá? Aqui embaixo, gente, eu posso limpar meu último código ou limpar tudo.
Gente, eu posso fazer programações também envolvendo o PWM. O que é isso? É eu aumentar e diminuir a intensidade da luz do LED. Tá? Então, também posso fazer isso. Por exemplo, eu pego aqui, ó, a P2, PWM, aí eu digo qual o PWM eu posso, por exemplo, então, decidir o quanto de iluminação eu vou querer. Então, no início eu vou colocar bem baixo, eu vou colocar lá, por exemplo, 10. Espaço, aí eu venho aqui, dou um espaço, e o tempo que eu desejo permanecer, né, com essa intensidade da luz. Vou lá novamente, vou dar um PWM. Agora eu vou colocar mais, vou colocar, por exemplo, 255. Espaço também durante 2 segundos. Tá? E posso enviar. Ó, mostrar aqui na prática, ó. Ó, bem fraquinho, mal se enxerga, depois aumenta, tá? Então, imagina, são várias possibilidades que dá para trabalhar nesse sentido. Aqui embaixo, as notas que eu falei, né? Tone, para trabalhar, então, a questão do buzzer, que eu estava comentando antes. Então, isso tudo, pessoal, eu vou mandar com num PDF para vocês poderem visualizar das possibilidades. Tá bem? Mais alguma pergunta? O Regis pergunta, a conexão dos LEDs ou servos à placa deve ser realizada com ela desligada? É o ideal, mas assim, não teria problema também, né? Mas eu sempre oriento já, porque é uma orientação geral, né? Então, eu sempre oriento, assim, a desligar ela, faz as conexões, depois alimenta, né? Então, é o ideal. Mas não que ela vai queimar, Regis, assim, não, né? Ao menos que, de repente, feche um curto. Mesmo assim, tem proteção, tá? Nós colocamos proteção também. Então, claro, nem todos os curtos, né? Mas ela já é protegida embaixo, ó, com acrílico, né? Tudo isso já para impedir, né, a questão de curto, tá? Pessoal, assim, então, são inúmeras possibilidades, tá? Uma placa, assim, que realmente fazia tempo que a gente queria desenvolver, uma vez que há muitos anos a gente já vem trabalhando com sucata eletrônica, usando matriz, tudo isso é muito legal, pessoal, é muito válido, quem já está nesse nível, é muito interessante, mas não sei se mais colegas aqui já passaram por essa questão de queimar bastante componente eletrônico, né? Principalmente no início, pessoal, é comum. Então, no início, eu sempre foco mais para programação. Então, nesse sentido, eu consigo usar a placa para isso. Eu vou programando, né? E depois, sim, num módulo lá mais avançado, aí sim a gente parte para a matriz, tá? Porque daí eles já vão compreender melhor, já vão ter uma segurança melhor, né? E aí acaba não frustrando tanto e também não adianta, a gente também precisa colocar isso no nosso cálculo, a questão de perdas, né? Porque eu acho que todos nós, as dificuldades, no sentido, assim, às vezes, financeiro da nossa escola, né? Enfim, não possibilita, assim, a gente comprar tudo isso em grandes quantidades. Então, vale a pena a gente pensar nesse sentido também, de não queimarmos lá vários LEDs, não queimarmos vários, né, componentes eletrônicos. E entra uma questão de sustentabilidade também, né? Mas, novamente, é importante, sim, depois desmistificar, né, depois que a gente fizer todo esse trabalho, né, deles saberem, dominarem essa parte mais da eletrônica, de partir lá para uma matriz, né, de fazer isso tudo de forma, assim, bem... nem usando placa, ou eles próprios montando a sua placa, porque é isso que nós defendemos, né? Que o protagonismo, ou seja, que o aluno ele possa desenvolver o seu próprio projeto,
Heloísa, você poderia também comentar de que idade, a partir de que idade você consegue trabalhar, ou você já tem essa experiência de trabalhar com Olha, crianças? depende muito, assim, da realidade, assim, das escolas, a gente sabe que tem diferença. Mas, gente, eu já usei essa placa, por exemplo, sequenciais, a partir de 7 anos, né? Já trabalhei com turmas de 7 anos até. Mas o ideal, a partir dos 8 anos, tá? 8 anos, a partir dos 8 anos é bem tranquilo, tá? Mas não é regra, gente, novamente. Existem lá, por exemplo, crianças, daqui a pouco com 6 anos, já vão conseguir programar, né? Mas o que eu indico, assim, a partir dos 8 anos. Pessoal, assim, ó, então, só para relembrarmos, a plataforma, ela não tem custo, tá? Vocês podem usar ela. É possível usar com essa placa, é possível usar com outra plaquinha. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Eu tenho aqui, ó. E uma outra plaquinha, gente, ela é menor, tá? Essa aqui, ó, que é usada no robozinho, né? Mas ela pode ser usada, por exemplo, para vocês montarem um robô do zero, com sucata. Então, tendo essa placa aqui, alimentando ela, ó, também pode ser uma bateria power bank, que todos nós conhecemos, né? Aquela bateria auxiliar de celular, né? Tem as pequenas, tem de 2.000 miliamperes, ou pode ser algo, né, maior. Nós já conseguimos montar um robozinho. Aí dá para comprar aqueles motorzinhos amarelos na internet, enfim, né? E montar o próprio robô. Ou também, se quiser, nós disponibilizamos o robô completo, o kit, né? Para vocês poderem montar ou já usar de forma direta. Tá? Então, essa ideia, assim, que realmente se consiga fomentar que o aluno consiga montar o seu robô. Mas essa central, entre aspas, é o que às vezes dificulta, assim, toda a nossa caminhada de muitos anos, é o que eu percebo, assim, às vezes a gente deixa de montar porque a gente não tem essa parte, né, a parte da programação. Então, tendo essas plaquinhas, né, aí existem outros modelos, como já falamos aqui, tem shield de Arduino que vocês podem estar usando também, enfim, tudo isso é interessante. Lembrando que, inclusive, todo projeto de Arduino é compatível com a plataforma. É possível colocar uma plaquinha, que nós temos uma bem pequena, bem barata, que só simplesmente faz a comunicação Wi-Fi, né? Que usa o ESP01, e é possível, então, usar, né, o projeto Arduino, qualquer projeto Arduino, com a plataforma PJI Nuvem. Tá? É só entrar em contato que a gente tem como fazer isso, certo? Mais alguma pergunta? Pessoal, quem estará conosco, então, nos encontros presenciais, nós vamos fazer uma oficina bem prática, né? Nós realmente vamos colocar a mão na massa, ou seja, e uma das oficinas é justamente a oficina utilizando essa placa, tá? E como a Dani já no início colocou, nós vamos estar sorteando, né, Dani? Algumas placas. No total são 21, né? São 21. Isso. Acho que vai dar mais agora, Vai né, dar Lê? mais agora, né? Vai ter mais placas, gente. Então, vale a pena. Então, daqui a pouco vocês já, inclusive, vão poder levar essa placa para a escola de vocês, já iniciarem um projeto. Tá bem? Esse é um projeto, né, financiado pela FAPERGS, então esse recurso é dinheiro público, né, então vai ser revertido, né, vamos deixar esse brinde para as escolas. Isso aí. Através do projeto do GPTER da UFC. Tô bem. Pessoal, mais alguma colocação? Seria importante ouvir vocês também, o que vocês acharam.
se acharam viável, né? Claro, nós mostramos assim uma parte, né? Mas eu acho que já deu para entender que é fácil. Mas assim, é importante vocês colocarem, né? O que vocês acharam, é possível? Acho que é bastante técnico, né, para quem está tendo contato a primeira vez, né? Mas aos pouquinhos, né, com tutoriais, a gente vai conseguindo desmistificar. Lá no ambiente também a gente não tem uma atividade específica nesse módulo, mas a gente disponibilizou alguns materiais, tem uns e-books com licença aberta, que traz vários planos de aula a respeito de IoT, como desenvolver junto ao ensino médio. No fórum de interação, inclusive, a professora Helena colocou alguns questionamentos bem importantes. A gente tem as políticas públicas ali, as resoluções voltadas à internet das coisas, mas até que ponto a gente precisa se questionar? Isso está acontecendo, a gente está concordando com o que traz essas políticas, né? Como é que a gente vai conseguir, ou está sendo implementado em cada contexto das escolas de vocês. Eu convido vocês a visitarem o fórum e tentarem interagir, discutir, porque essa parte teórica também é importante, né? A gente tentar entender e realmente se questionar, né? O que traz essa política e até que ponto a gente consegue, né, implementar ela, o que falta, a questão de as habilidades que são discutidas, a formação dos professores nesse sentido, né? A gente tem que também ter esse posicionamento crítico, né? Então, não deixem de participar lá do Fórum de Interação. Novamente, reforçando, né, quem não fez as atividades anteriores, faça, entre em contato conosco. Se tiver mais alguma dúvida técnica, a gente marca um encontro síncrono, né, individual ali. Às vezes é um detalhe, algo que precisa ser esclarecido para dar sequência. Vamos pensar, a partir de tudo que a gente viu até hoje, né, um plano de aula específico na área de vocês, já pense em algo que vocês já vão, uma temática que é logo daqui para frente, que vocês vão ter que implementar com os alunos, né, que nem a Ecleia deu o exemplo ali, e já vamos planejar essa aula utilizando, né, algum software, algo desplugado, uma atividade desplugado, algo mesmo já utilizando a própria placa, né, Maker-1, e pensar esse projeto e depois já desenvolver essa atividade. Então, já otimiza o tempo. Eu vou ter que desenvolver tal conteúdo, já vamos aplicar, vamos desenvolver, vamos compartilhar com os colegas. Vocês podem também agora, nesse momento, compartilhar se vocês estão tendo alguma dificuldade nos outros módulos, o que vocês estão pensando, ou algo que poderia ajudar a gente a repensar ou melhorar, auxiliar vocês, né? A gente tem 3 semanas ainda pela frente, a gente gostaria muito, né, de que vocês aproveitassem esses momentos síncronos, essa tutoria constante, realmente para ajudar vocês, né? Que não é todos os cursos que disponibilizam essa tutoria e, enfim, né? A gente está disponível, a gente criou o grupo no WhatsApp, quem não está no WhatsApp podem mandar mensagem no ambiente, pode interagir pelos fóruns, né, de interação, mas essa interação é bastante importante, né? E também esse feedback de vocês, né? O que estão achando, quais as dificuldades, né? Para muitos foi a primeira vez, o primeiro contato, a gente sabe que tem bastante questões técnicas, né? Mas a gente também não pode ficar só no desplugado, a gente tem que ir avançando, né? Gradativamente, né? E tentando implementar isso nas escolas, né? Então, ficam à vontade se quiserem escrever no chat, se quiserem abrir o microfone, comentar. A Dione pode ficar bem à vontade. É o momento a gente de dialogar, pessoal. Oi, tudo bom? Eu sou a Dione, eu sou de Santa Rosa, eu sou vice-diretora da Escola Mercedes Mota, que é uma escola de tempo integral, com alunos só do 1º ao 5º ano. E nós iniciamos ano passado no programa Escolas Criativas do Estado, né, do Rio Grande do Sul, que é a nossa escola estadual. E aí eu iniciei como embaixadora, né? Eu já tenho meus cabelinhos brancos, com uma grande dificuldade na área de tecnologia. E dentro das escolas criativas tem o Scratch, né? E aí, muita dificuldade com o Scratch, muita dificuldade para entender. E aí surgiu a nossa CRE, nos colocou sobre o curso. Aí eu pensei, vou me inscrever, ver o que vai dar. E vocês não têm noção, a primeira aula ali de introdução,
com aquela atividade de levantar em pé, virar à direita e dar uns passos e virar, e aquelas atividades iniciais abriu a minha mente, porque aquilo parecia assim, quando falava em robótica, eu pensava, isso não é de Deus. Então, né, aí quando eu fiz aquela atividade, eu compartilhei com todas as minhas colegas, né, para fazer. E aí, no encontro passado, na atividade 3D, eu até fiz, né? Entrei ali no chat, coloquei. Gente, amei, 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 amei. E assim, tenho as minhas dificuldades, né? Mas vocês trouxeram assim, um passo a passo tão bem construído, né, com essa, sendo gradual, os desafios indo aumentando. Eu não sei se eu entendi 50% do que o Luiz falou hoje, mas eu fui anotando e fui prestando atenção, mas eu acho que com tutorial lá direitinho, mas eu tenho medo de queimar as coisas, muito medo, tenho medo de mexer ali, queimar, estragar, então por isso que eu adorei aquele, né, assim, de fazer virtual. Então, assim, parabéns. Eu acho que eu preciso de mais uns 3 cursos para estar boa mesmo, né? Mas eu estou conseguindo, estou com minhas atividades em dias, né? E eu acho que vai dar certo. Estou feliz com o curso, muito feliz mesmo. Mais feliz ainda que pode ser que a gente ganhe uns kitzinhos lá para testar na escola e não queimar. Muito bem, Dione, muito bem. Vai participar lá em Salvador? Eu quero participar em Salvador, que aqui é pertinho, né? Para ir lá me desafiar. Isso aí, Dione. Eu tenho medo. Próximo daí, bem pertinho. Meu pai é de Campina das Missões. Ah, Campinas. É pertinho mesmo. Certo, né? Uhum. Muito bem. Parabéns, muito obrigado pelo feedback, Johnny. Para nós é bem importante. Heloísa, eu acho que é importante você colocar essa questão assim, ó, cada curso que é oferecido, né, independente de que empresa ou quem fomenta, tem uma metodologia e opta por um caminho, né? E daí eu gostaria que o Luir colocasse, né, esses anos de experiência, por justamente esse curso foi desenvolvido nessa lógica, né, de paper lá do início, começar com a programação. Muitos podem pensar que não vai ter resultado, mas é algo que eles, né, a experiência de mais de 10 anos trabalhando com isso, que essa lógica, ela ajuda, né, no desenvolvimento. Luir, se tu quiser colocar essa tua prática. Pessoal, isso realmente, assim, é toda uma caminhada e nós vamos percebendo, e a gente vai construindo, a gente vai aprendendo, inclusive, junto com os alunos, né, e experimentando a cada dia. E isso não para, pessoal. Essa semana mesmo, né, que eu estou hoje atuando, a gente está atuando em 16 escolas, né, então, eu já consegui testar algumas ferramentas diferentes. Isso nós vamos complementando. E o que eu quero dizer assim, hoje em dia está muito fácil, tá? Muito fácil se nós usarmos todas essas ferramentas, tá? Quando nós começamos lá no início, não era nada disso, era bem desafiador, tá? Porque não tinha plataforma Scratch, não tinha code, não tinha nada disso, né? Então, e era porta paralela, né? Exatamente. Então, lá quando nós começamos, nós programávamos em Shell Script, naquela tela preta, usando a porta paralela, ou seja, a porta que se conectava, né, à impressora. E lá nós trabalhávamos com aqueles 8 bits. Então, imagina só. E mesmo assim, era divertido, as crianças, né, nós com toda a calma do mundo, nós conseguíamos, mesmo assim, passar. Mas, gente, hoje está muito fácil. Claro, repito, já falei várias vezes, nós precisamos, sim, ter uma metodologia, nós cuidarmos bastante essa questão do passo a passo, da compreensão. Eu vejo várias vezes, assim, o pessoal já partindo direto lá para o código, partindo direto para o Scratch. Não tenho nada contra, mas, gente, pense em todos os alunos. Né? Nós teremos 20%, 30%, depende das realidades,
alunos que daqui a pouco vão fazer, mas não vão ser despertados, não vão se sentir, né, não vão se sentir convidados de fato. E quanto mais leve nós fizermos lá no início, né, seja com essas atividades explugadas que a colega Dione acaba de colocar, seja com atividades, né, as mais diversas, quanto mais concretas, melhores, né, com certeza todos os alunos vão gostar, todos os alunos vão se sentir convidados. E esse eu acho que deve ser a nossa missão, né, de buscar aquele aluno que às vezes não se enxerga nisso, né, seja porque daqui a pouco ele ouviu a vida toda que isso, na tecnologia, né, robótica não era algo para ele, enfim, são vários elementos, várias questões, mas que nós precisamos quebrar esse paradigma. Nós precisamos ir lá mostrar para esse aluno que ele pode sim, mesmo ele sendo lá do recanto, lá do interior, né, onde a gente está atuando agora, inclusive, ou sendo de uma periferia, sendo de uma comunidade, enfim, que nem sempre, né, a tecnologia chega, ou ele se enxerga para esse mundo, mas, gente, nós já trabalhamos em todas essas realidades e hoje podemos afirmar, né, de forma bem segura, que é possível. Todos têm a capacidade e só basta a gente ter um pouco de paciência e a gente usar essas metodologias de passo a passo, né, com calma, respeitando, né, cada realidade, respeitando a faixa etária, né, e não acelerarmos mais do que os alunos já estão acelerados, né? Então, a gente precisa tomar esse cuidado. E, realmente, gente, dá certo. Hoje, assim, são várias ferramentas, né, que a gente tem disponibilizado, seja hardware, sejam robôs, projetos, sejam ferramentas digitais, que acabei de comentar, mas temos uma abundância hoje, né? Uma abundância de recursos. Basta a gente usar eles com cautela e cada um no seu tempo certo. Só uma dica ali, né? Que nem, por exemplo, na minha sala, sempre tem as fitinhas, né? A fita crepe, né, no chão, e daí com setinhas, né? E isso chega exatamente ao encontro do Compute-it, por exemplo. Né? Então, quando a gente faz um trabalho ali usando o Compute-it, né? Aí primeiro começa na sala, faz um caminho lá, né? Eu vou lá, sou robô, daí coloco um outro aluno de robô, daí um vai programando o outro, né? E depois, no Compute-it é assim, né? Se caminho vira para a esquerda, por exemplo, vira à esquerda, né? Se caminho vira à direita, então é bem prático, eles conseguem visualizar isso de forma, tá aqui, né? Tá ali a fitinha, tá ali a seta, né? Tá igual como tá no programa, né? Então, é muito essa questão ali, esse passo a passo que nem o Leir disse, é importante, né? Fazer o desplugado, ir para o programa, voltar para o desplugado, para eles realmente compreender, porque assim, cada aluno tem o seu, né? Que nem o Leir disse, né? Cada aluno tem o seu tempo, o seu tempo de aprender, o seu tempo de compreender as coisas, e isso que é o legal, esse é o interessante, né? Sobre a questão que foi colocada, assim, da questão da plataforma, mesmo assim, pessoal, é bem intuitiva, muito fácil, tá? Nós levamos em consideração, na hora do desenvolvimento dela, justamente a realidade das nossas escolas, né? Realidade é essa que nem sempre nós, professores, né, tivemos acesso a formações, né, sobre tecnologias educacionais, sobre tudo isso. Então, nós pensamos em tudo isso, tá? De proporcionar um ambiente que realmente seja intuitivo, que seja fácil, né? Que podemos envolver todos os alunos, não somente 2, 3 programando, os outros assistindo, né? Então, tivemos todos esse olhar, essa sensibilidade, né? Disso, né? Que são questões ao longo do tempo que foram nos chamando a atenção, né? Que foram nos incomodando, inclusive. Então, assim, teremos mais materiais, nós estamos gravando, inclusive, mais vídeos com o Augusto, né? Com outras pessoas, o Leandro também, né? Para facilitar justamente, né? Quem for manusear, quem for usar a plataforma, tá bem? E assim,
por exemplo, os canais de comunicação, seja lá o WhatsApp, né? O grupo, nós vamos manter ele ativo, tá? Nós vamos manter ele ativo lá. Então, por exemplo, nós vamos agora para os encontros presenciais, então alguns de vocês vão levar as placas. Se vocês precisarem de uma ajuda técnica, né, seja para configurar, né, lá a partir de maio, gente, tá, é importante colocar, a partir de maio nós vamos estar passando todas essas orientações, podemos até combinar um momento de um meet, né, de estar ajudando a configurar, de ajudando em alguma atividade, não tem problema, pessoal, tá? Temos alguma questão? Isso, Rejane, pode, exato, nós vamos manter, tá? Mesmo o curso terminando, a gente vai manter por um bom tempo, não tem problema, tá? Só, claro, peço, assim, um pouco de paciência, às vezes pode demorar 1 dia, 2 dias, até a gente responder, né? Isso vai depender muito, né, da nossa caminhada aqui também, mas nós vamos responder, nós vamos auxiliar, tá bem? E isso, gente, é algo, eu vou repetir, já falei em outros momentos, é importante a gente conhecer um pouco, daqui a pouco, a cultura digital livre, né? O software livre, ele me ensinou bastante sobre isso, né? Sobre essa coisa de nós ajudarmos um ao outro, né? Porque eu acho que todos nós partimos do mesmo barco, né? E eu também, lá no início, eu tive muita ajuda. Muitas vezes chamava os colegas, né, da comunidade software livre e prontamente estavam lá, às vezes de longe, fazíamos conexões, né, ficávamos horas no telefone, enfim, me ajudando. Então, gente, vale a pena, né, eu falo isso hoje por experiência, já usando há quase 20 anos, né, usando software livre, vale a pena a gente entrar né, nesse sentido na comunidade. Nós, depois que nós apropriamos, passam essa informação, é fundamental, e se nós criarmos essa comunidade, se nós realmente fizermos isso, com certeza, os passos para a inclusão digital, né, os passos lá para nós levarmos a cultura digital às nossas escolas serão acelerados, né? Então, eu acho que vai muito nesse sentido, de nós estarmos ajudando um ao outro. Então, por isso que vamos fazer questão de deixar aberto lá o canal, né, no WhatsApp. Se alguém tiver uma sugestão, olha, eu já fiz uma atividade no Scratch, eu fiz uma atividade diferenciada, né, em outro conteúdo, enfim, utilizando recursos que nós passamos por aqui, seja lá na Caturtle, né, enfim, tantos recursos que foram passados, por favor, né, compartilhem conosco, compartilhem lá, coloquem lá, tá? Gente, além disso, tem outras ferramentas incríveis, né? Nós trabalhamos bastante também com o kit da Ato Educacional, né? Um outro kit, assim, fantástico, ele também segue nessa linha do software livre, né? Que é baseado em Arduino, mas já é plug and play, né? Ou seja, são conexões com USB. Mas lá no início, se a escola, né, tiver também a possibilidade, faz toda a diferença, tá? E assim nós vamos conversando, gente, tá? Eu acho que hoje é o nosso último encontro por aqui, né, Dani? Mas nós vamos estar em sintonia. Logo mais vamos estar lançando novos cursos, sim, tá? Ficam atentos. E estamos aí, gente, tá? Então vamos nos falando, conversando. O ambiente lá do Moodle também vai permanecer lá, né? Esse material, inclusive, nós vamos entender melhor, né, sobre isso no próximo encontro, né, Dani? Próximo Sim. encontro, né, a professora Mara vai falar sobre os recursos educacionais abertos. Ela vai falar justamente sobre REA, né, sobre recursos educacionais abertos, ou seja, esse material todo será disponibilizado lá. Se vocês quiserem passar para outros colegas, quiserem passar, né, compartilhar na sua escola, fiquem à vontade, pessoal, tá? A minha parte é isso, agradeço, né, a presença de todos, né, e
fica novamente esse pedido, assim, de nós compartilharmos conhecimento, a gente fazer o possível sempre para compartilhar o máximo de experiências que nós formos testando e foram dando certo.